Chegou a hora do quadro Mitos e Verdades do Viver Bem. Ela é assunto nas rodinhas de amigas desde que passou a fazer parte do universo feminino na década de 60. É a pílula anticoncepcional. E para tirar todas as nossas dúvidas, eu recebo aqui, no nosso estúdio, o ginecologista e obstetra, Dr. Fábio Bicudo. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo ao Viver Bem. Thaís, eu gostaria de agradecer o convite e estou à disposição para as dúvidas da população. Vamos então, doutor, à primeira pergunta. Olá, doutor, eu sou Rafaela. É verdade que pílula engorda? Isso é um mito. O anticoncepcional é feito à base de hormônio. Todo hormônio ele tem um nível de retenção de líquido no paciente. Alguns tipos de anticoncepcionais retêm um pouquinho mais de líquido, outros retêm menos líquido. Então o que acontece é a paciente se sentir mais inchada no início do uso do anticoncepcional. Agora, a pílula ela não estimula apetite, ela não dá mais vontade de comer, portanto ela não aumenta a gordura. Ela vai fazer um pouco de retenção de líquido. Então a pílula ela não engorda. Doutor, então temos mais uma pergunta. Vamos lá. Oi, doutor, meu nome é Vera. A mulher que toma a pílula, qual é o risco de engravidar? Nenhum método é 100%. O único método que é 100% que a gente pode dizer é a não realização do ato sexual. A pílula ela chega próximo ao 100%, então a gente pode dizer que 99,8% de chance da mulher não engravidar, mas a gente nunca pode dizer que é 100%. O uso adequado, contínuo, certinho do anticoncepcional, ele previne realmente a gravidez, mas existem casos descritos já de gravidez mesmo usando o anticoncepcional. Oi, doutor, eu sou a Kátia. A pílula anticoncepcional está indicada para todas as mulheres? Não. Como todo medicamento, existem as indicações e existem as contraindicações. Contraindicações do uso do anticoncepcional são as mulheres que têm patologias hepáticas, as mulheres que têm mais risco de desenvolver fenômenos tromboembólicos, que é a formação de trombos. Isso deve ser avaliado pelo médico. Então o anticoncepcional, apesar de ser um medicamento amplamente, largamente usado, ele deve ser receitado por um médico. O médico tem que avaliar as condições. Pacientes que fumam têm uma contraindicação relativa ao uso do anticoncepcional, então a pílula não é indicada para todas as mulheres. Oi, doutor, eu sou a Anne. A pílula anticoncepcional pode dar câncer? Isso é verdade. Já existem alguns relatos associando o uso do anticoncepcional ao aumento do risco de alguns tipos de câncer. O que a gente vai falar aqui não é para dar medo em ninguém. Mulheres que têm na família casos de câncer de mama em parentes de primeiro grau, por exemplo, mãe, e se repetindo, por exemplo, em irmãs, essas pacientes devem conversar com o seu médico. Elas não têm indicação de usar um método hormonal de anticoncepção, a pílula. Elas têm que usar um outro método. Então, o câncer de mama ele pode ser precipitado pelo uso prolongado do anticoncepcional. Ao contrário também, alguns tipos de câncer podem ser evitados com o uso do anticoncepcional. O câncer de ovário, o câncer de útero, o câncer de endométrio, que é uma parte interna do útero, eles são menos frequentes em mulheres que usam o anticoncepcional. Olá, doutor. Eu sou a Rumiko. É verdade que a pílula anticoncepcional pode afetar o desejo da mulher? Verdade. Todo anticoncepcional ele atua no ovário inibindo a ovulação. Esse período da ovulação é um período em que há um derramamento de hormônios na corrente sanguínea da mulher e esses hormônios favorecem o aumento da libido da mulher. Com o uso do anticoncepcional, essa ovulação, o funcionamento ovariano, ele é cessado. Então a mulher não tem mais a oscilação hormonal. E o hormônio que é usado no anticoncepcional, ele é um tipo de hormônio que não tem ação nenhuma sobre a libido. Portanto, mulheres que usam o anticoncepcional, é natural e normal que elas tenham uma diminuição da libido. Isso é uma verdade. Ok, temos mais uma pergunta, doutor. O meu nome é Rose. Eu queria saber se quem toma por muito tempo a pílula anticoncepcional tem dificuldade para engravidar. Mito. O uso do anticoncepcional não interfere na fertilidade da mulher. Por isso, quando a gente fala em esquecimento do anticoncepcional, a
paciente chega referindo, doutor, esqueci de tomar o meu anticoncepcional, esse esquecimento já eleva o risco de gravidez, porque o organismo dela já pode voltar a ovular. Se esquecimento tão rápido de 1 ou 2 dias já pode fazer com que ela engravide, a parada do anticoncepcional, naturalmente ela já volta a ovular. Então, se ela para com o anticoncepcional e não consegue engravidar, ela já tem uma patologia prévia ao uso do anticoncepcional. O uso da pílula não interfere. Ele é um tipo de método contraceptivo que ele é usado amplamente. A mulher pode parar a hora que quiser e ela volta a ovular normalmente. Meu nome é Viviane e eu gostaria de saber com o doutor se, por acaso, o uso contínuo de anticoncepcionais pode trazer problemas. Isso é um mito. O uso contínuo do anticoncepcional, hoje em dia a gente tem usado isso em larga escala, ele não causa nenhum problema, né? A mulher não parando de tomar o anticoncepcional simplesmente não menstrua porque não dá aquele período de pausa no anticoncepcional. A parte interna do útero continua igual, atrofiada, né? Então não há um acúmulo de menstruação por conta disso, a menstruação não fica parada, simplesmente ela não tem uma privação, um período de parada mesmo do hormônio que faria com que ela sangrasse. O único problema do uso contínuo, vou deixar aqui a advertência, o uso contínuo do anticoncepcional ele pode não servir para todas as pacientes. Algumas pacientes não se adaptam por conta de perdas sanguíneas durante o uso do anticoncepcional. Então ela fica preocupada que isso possa ser uma patologia ou até que o próprio anticoncepcional não esteja fazendo efeito, e não é isso. O uso contínuo tem um dos efeitos colaterais que é o escape menstrual. Isso pode ocorrer. Doutor, e por último eu também quero fazer uma pergunta que eu acredito que é muito frequente, inclusive quero agradecer a presença mais uma vez, a respeito do uso da pílula. A gente acaba esquecendo muitas vezes de tomar 1, 2, 3 dias, e daí como é que a gente faz? A gente deixa para lá? Isso é muito frequente. Quando você esquece um dia de tomar a pílula, no dia seguinte você pode tomar a pílula que você esqueceu e toma a pílula normal. Então aí não interfere. O esquecimento de mais um dia já pode aumentar o risco de gravidez naquele ciclo. Portanto, ele deve ser associado, além do anticoncepcional, então não deve ser deixado para lá primeiro, ela deve continuar tomando o anticoncepcional e deve associar um outro método anticoncepcional, um método de barreira, alguma outra forma de evitar, porque o anticoncepcional pode ter um alto índice de falha aí. Muito obrigada então, doutor. Obrigado a você. Então tá aí, as dúvidas mais frequentes esclarecidas aqui no Viver Bem sobre o anticoncepcional.